galera, beleza? Meu nome é Fábio, sou professor de espanhol. Prazer estar aqui com vocês no Gabarito Enem para poder fazer com que vocês possam se dar bem no vestibular, no Enem, para que, se Deus quiser, vocês consigam acertar as 5 questões lá referentes à parte de espanhol e se deem bem, ok? Bem, quero, antes de começar, fazer 2 combinados com vocês, ok? O primeiro, vamos tirar da cabeça essa parada que espanhol é muito fácil, porque é parecido com português. Se for pensar assim, galera, vai se dar mal, tá? Espanhol realmente é um pouco mais fácil do que outras línguas, porque é mais próximo, tem a mesma raiz, né? Tem a mesma família ali do português, mas tem algumas armadilhas que podem fazer a gente cair feio, tá? Então, vamos tirar um pouquinho essa ideia da cabeça. Mas, por outro lado, também, eu quero tirar da cabeça de vocês esse negócio de que espanhol é difícil, porque é igual a português, né? Mesmo pensamento, sendo que de ângulos diferentes, por causa de verbo e outras coisas, tá? Então, assim, a gente vai fazer o possível para desmistificar um pouquinho isso aí, aonde der, passar uns macetinhos para vocês, para que vocês possam arrebentar na prova do Enem. Tranquilo? Bem, vou começar hoje bem do iniciozinho, tá? Eu não sei se você tem algum conhecimento ou não de espanhol, então a gente vai começar do zero, e então vamos começar bem do básico mesmo, falando de pronome pessoal, tá? Pronome pessoal é a mesma coisa que a gente tem em português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em espanhol, logicamente, tem uma escrita diferente, tá? E tem algumas coisinhas que eu vou falar com vocês que às vezes são necessárias, principalmente para a gente não cair na armadilha de texto, tá ok? Bem, a gente vai começar aqui, vocês podem ver, nós temos 6 pessoas, né? Assim como nós temos em português, 3 pessoas no singular e 3 no plural. Em espanhol também, tá? Estamos aqui, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, terceira pessoa do plural. Se você já percebeu, tá? Que em algumas delas tem mais de um pronome. A gente vai comentar sobre isso. Bem, primeira coisa, primeira pessoa do singular, yo, o xo, o jo, a pronúncia pouco importa, nossa prova é escrita, tá ok? A segunda pessoa, tu, né? Tem uma diferençazinha em questão em relação ao português, porque tem acento, tá? E a gente pode tratar disso mais pra frente, mas a gente vai ver que o tu tem acento porque existe uma outra palavra com a mesma escrita e significado diferente, tá? Então, tem aí, a gente chama de acento diferencial, para diferenciar o pronome do adjetivo possessivo, né? Que é o tu sem acento. Nós estamos aqui na terceira pessoa, tá? Importante. Em português nós temos só o ele. Em espanhol nós temos um pro masculino, que é o ele, tá? Também com acento, porque diferencia de uma outra palavra também, assim como tu. Nós temos o elia, né? Específico para o feminino. E nós temos o ste, ok? Esse pronome aqui, ele é utilizado no tratamento formal, ok? A gente vai, daqui a pouco, tratar de algumas coisas a respeito disso também. O ste a gente poderia traduzir mais ou menos como o senhor ou a senhora, né? Um tratamento um pouco com mais formalidade, ok? Todos eles integram a terceira pessoa do singular. E agora, nessa primeira parte que eu quero já chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala de tratamento, eu tenho aí basicamente 2 tipos de tratamento que se contrapõem. É o tratamento formal e o tratamento informal. Qual é o pronome que eu uso, né? E isso aí é muito importante porque quando eu vou falar de verbo, quando eu vou conjugar um verbo, ele depende de qual o pronome que se refere, né? Então, o tu é o pronome de tratamento informal, ok? Então, toda vez que eu quero falar de informalidade, o que é informalidade? Quando eu falo com meu amigo, né, com um colega, com alguém que eu não preciso, né, tanta pompa para poder falar, então eu uso tu. E aí, consequentemente, todo verbo que eu vá utilizar, eu vou conjugar no tu, ok? Já o ste, que como eu acabei de falar há pouco, nós podemos traduzir como o senhor ou a senhora, ele é do tratamento formal, ok? Então, eles fazem uma rivalidade, entre aspas, né? Fazem uma rivalidade por quê? Se eu falo de tratamento informal, é o tu. Se eu falo de tratamento formal, eu uso os te. E importante aqui, em muitos textos, e principalmente em tirinhas, em charges, às vezes não aparece o ste, o pronome escrito assim, tá? Ele pode aparecer abreviado como o de, que é o mais comum, né? Você vai ver quando abreviado, a maioria das vezes é o de,
E eu já vi, né, uma vez, então por isso até que eu coloquei aqui, que vai que no Enem pega a exceção, né? Eu vi como VD, ok? Então, o D e VD são abreviações de UST, ok? E aí, de novo, por que que isso é importante? Porque quando eu for falar numa frase, por exemplo, né, num texto, numa charge, e tem lá a colocação verbal, eu tenho que reconhecer aquele verbo está conjugado, por exemplo, no tu ou nos te. Por quê? A questão lá embaixo ela pode falar de tipo de tratamento, né? Que tipo de tratamento está sendo dispensado ali naquele texto ou naquela charge? É um tratamento formal, é um tratamento informal? Qual é o tipo de tratamento? Ok? Então, tu informal, os te formal, beleza? Bem, agora aqui na parte do plural, nós temos o nosotros, né? Que é o nosso nós, primeira pessoa do plural, o vosotros, segunda pessoa do plural, e assim como nós temos aqui em cima, nós temos ellos para masculino, elias para feminino e os tedes, os senhores ou as senhoras, né? É o plural de os te, ok? Bem, assim como os te, a abreviação, né, só vai haver o acréscimo do S, UDS ou VDS, tá? De novo, vou deixar claro aqui, até hoje eu só vi uma vez, tá? A abreviação como VD ou no plural VDS, tá? Apenas um texto eu vi. Então, assim, como podem cobrar exceção, fazer uma pegadinha, uma armadilha, estou aqui apresentando para vocês, ok? Bem, assim como o tu é informal e os te é formal no singular, nós temos aqui no plural a mesma coisa, né? O vosotros é informal e os tedes formal. Pô, mas não entendi muito bem. O porquê que o vosotros, o porquê que os tedes. Bem, nós temos aqui, ó, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ok? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, seguindo uma coerência, uma lógica, se a segunda pessoa do singular, que é tu, é informal, no plural vai ter que ser a segunda pessoa também, nesse caso, vosotros, tá? Se no singular os te é o formal, terceira pessoa do singular, no plural, os tedes vai fazer esse papel, tá ok? Bem, fazer um adendozinho aqui. Utilizamos tu e vosotros, como eu acabei de falar, né, para tratamento informal, galera. Não pode esquecer isso. Tu e vosotros, tratamento informal. Utilizamos os te e os tedes para tratamento formal, né? Nós acabamos de ver ali. E uma outra coisa interessante, esse pronome aqui, segunda pessoa do plural, vosotros, ele basicamente é utilizado na América, tá? Nós temos aí 21 países que falam a língua espanhola, né? Espanha, Argentina, Bolívia, Chile e vários outros. Somente a Espanha, tá? Ele conserva o uso do vosotros. Então, na Espanha, no plural, o vosotros é utilizado para informalidade e os tedes para formalidade, ok? E aqui na América, como é que acontece? Na América se usa os tedes tanto para o formal como para o informal. Porém, no singular, usa-se o tu e os te, tá? Lá para frente a gente vai depois voltar a falar, depois que a gente vê alguns tópicos mais para frente, mas a gente vai ver que em alguns países não se usa o tu também, se usa o vos, mas isso é para outra aula, tá? Isso aqui é o importante, tá? Guardar essa estrutura aqui, tranquilo? Bem, além disso aqui, o que é importante eu ter sempre na minha cabeça? O posicionamento, tá, dos pronomes e entendê-los. Porque nem sempre numa frase, num texto, enfim, vai vir bonitinho assim arrumado pra gente. Nosotros, ou vosotros, ou ellos, tá? E aí o que eu preciso sacar? Qual é o sujeito que está pedindo na frase, tá? Eu tenho que ver aquilo ali e trazer para cá. Então, por exemplo, quando eu falo de plural, tá? É óbvio que plural é mais de um, ok? Quando eu falo de singular, eu falo um. Então, quando eu falo de o, por exemplo, eu sozinho, tá? Quando eu falo tu, eu aponto para você, é uma pessoa apenas. Ele, ela, ou os te, né? O senhor ou a senhora, também. Agora, quando eu falo de plural, não é apenas mais uma pessoa, ok? E quando eu falo nosotros, bem, eu posso
falar nós, né, em português mesmo, nós, me excluindo dessa sentença? Obviamente não. Para que eu use o pronome nós, tem que ser alguém ou alguém, né, mais de uma pessoa, mas eu tenho que estar nessa sentença, ok? Então, se nós repararmos, preste atenção, o nosotros nada mais é que o plural do yo, ou seja, é o yo, eu, em português, e mais alguém, ok? Então, se na frase aparece, por exemplo, Ana e yo, a que pronome se refere esse sujeito? Ana e yo é a Ana e mais eu. Bem, pela lógica, Ana mais eu não é singular, é plural. Que pronome vai se referir a eu e mais alguém? Se eu sou no singular, como é que é o plural, né? Teoricamente, plural do eu? É o nosotros, ok? Seguindo essa mesma lógica, o tu sozinho, tá? Mas quando eu falo, por exemplo, Clara e tu, bem, já não é mais tu sozinho, o pronome tu sozinho, tem mais alguém. Se tem mais alguém nessa sentença, não é mais singular, ele vira plural. Bem, então eu saio da segunda pessoa do singular e venho para a segunda pessoa do plural, ok? Isso é muito importante para que não haja pegadinha na hora da construção verbal, tá? Porque pode muito bem, numa charge, né, um texto mais informal, eles podem abreviar, como acontece aqui no UD ou VD, tá? Eles podem falar errado. Algum personagem, por exemplo, criança, relembrando aí, por exemplo, Cebolinha, né, que troca o R pelo L, ou algumas tirinhas que aparece alguma criança que não sabe falar corretamente. Então, eles podem usar esse erro aí em cima da parte verbal. Então, eu tenho que estar atento, tenho que conhecer para não cair nesse tipo de armadilha, ok? E, para terminar isso aqui, terceira pessoa do singular, eu tenho ele, ela e os te, né? Ele e os te, e quando eles estão sozinhos, né? No singular. Agora, se entra mais uma pessoa, exemplo, eu falo João e Maria. Bem, João e Maria é ele mais ela. Se é ele mais ela, não é mais singular, ele virou plural, ok? Então, ele, terceira pessoa do singular, e ela, terceira pessoa do singular. Eu poderia ser ele, ou ela e ela, né? Por exemplo, cairia nessa sentença aqui, tá? Eles, elas ou os teres, ok? Tranquilo, pessoal. Bem, sabendo isso, né? Já sei agora os pronomes que eu tenho, eu já sei a que eles se referem. Vou começar aqui mostrando o verbo ser, tá? E depois aqui o verbo estar. São dois verbos essenciais, tá? Por quê? Basicamente, 50% a 60% das nossas frases durante o dia, a gente usa esses dois verbos aqui, né? Eu sou o professor, eu estou cansado e por aí vai. Então, são verbos essenciais, nós temos que saber para que possamos compreender um todo, ok? Então, vamos passar aqui. Só relembrando, né? Lembrando, na verdade. O verbo ser e o verbo estar são irregulares, tá? Então, a gente vai ver aqui, eles têm algumas modificaçõezinhas. O que é um verbo? O que um verbo precisa para ser irregular? 3 coisas, tá? Pode ter uma das 3, as 2 ou até 3. Se eu acrescentar uma letra que não tinha antes, ele é irregular. Se eu retirar uma letra que deveria ter, ele é irregular. Se eu trocar uma letra por outra, ele é irregular. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Verbo ser, né? Teoricamente, se o verbo fosse irregular, o que eu poderia fazer? Poderia pegar aqui, ó, tirar essa terminação de infinitivo. Pessoal, não liga para a letra não, tá? Mas vale para entender. Tirar essa terminação de infinitivo, tá? E o que sobra aqui, nós chamamos de radical ou raiz. E nos verbos regulares, esse radical ou essa raiz, ele se repete em todas as pessoas, ok? Então, se ele fosse regular, seria S em todos, ok? Bem, além do radical ou da raiz, tem uma outra parte que nós chamamos de desinência, né? A desinência é a parte que vem logo depois aqui do radical para formar o verbo, ok? Então, nós temos aqui no verbo ser, esse aqui é o presente do indicativo, nós temos as terminaçõezinhas dos verbos terminados em R são o, es, e, emos, eis,
iem. Ou seja, se eu pegar um verbo regular, por exemplo, o verbo beber, né? Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. A gente já vai voltar para o verbo ser, galera. Verbo beber, por exemplo. Tá? Se eu tirar a terminação de infinitivo, de novo, o que me sobra aqui é radical ou raiz, né? Se eu juntar, então, esse radical ou essa raiz com aquela desinência, eu conjugo o verbo. Vamos lá. Em português, tá? Eu bebe, mais ó, eu bebo. Tu bebe, mais esse, tu bebes. Ele bebe, mais bebe. E por aí vai, ok? Então, juntando radical ou raiz, quando ele é regular, né? Eu repito ele em todas as pessoas. Coloquei ali junto da terminação, o verbo está completo, ok? Vamos ver como é que vai funcionar com o verbo ser. Bem, vamos olhar primeiro para cá, tá? Vamos olhar para cá e vamos olhar para cá, ok? Verbo ser, né? Então, vamos tirar a terminação R daqui. Ficou o S como radical, tá? Primeira pessoa, opa, beleza, ó, o S apareceu. Então, por enquanto ele é irregular. Mas vamos relembrar o que eu acabei de falar agora. O que um verbo precisa ter para ser irregular? Se eu acrescentar uma letra que não tem, se eu retirar uma letra que deveria ter, ou trocar uma letra por outra, ele vai ser irregular. Vamos olhar aqui, à minha esquerda, a terminação da primeira pessoa. Ó, apenas. Agora vamos voltar para o verbo. Eu tenho o ó, legal, mas eu incluí uma letra. Então, por causa da inclusão desse y aqui, o verbo já é considerado irregular. Vamos dar uma olhadinha mais além. Segunda pessoa do singular, cadê o S? Se o verbo fosse irregular, perdão, ele deveria ter o S aqui como radical e já não aparece. Segunda regra, se eu retiro uma letra que deveria ter, o verbo é irregular, ok? Continuando. Terceira, o S novamente não tem como radical, ok? Ele aparece aqui, nos outros, no vosotros e no ellos, ok? Bem, eu falei de acrescentar letra, eu falei de tirar letra e o verbo ser ele consegue bater o recorde. Ele tem as 3 irregularidades. Ele troca uma letra por outra. Vamos ver? Bem, na primeira pessoa do plural, no nosotros, a terminação ou desinência é hemos. Dá uma olhadinha aqui no verbo agora. Homos. Eu troquei a letra E, que deveria ter aqui, pelo O. Então, acrescentei letra, retirei letra e troquei uma letra pela outra. Ok? Verbo irregular. Bem, então assim, só a título de curiosidade, nós temos o verbo ser, que se conjuga yo soy, tu eres, él, ella ou usted es, nosotros ou nosotras, né? Porque tem masculino e tem feminino. Somos, vosotros e vosotras sois, ellos, ellas e ustedes son. Ok? Bem, vamos partir agora para o verbo estar, ok? O verbo estar, ele é irregular também, mas por causa de apenas um detalhe. A gente vai dar uma olhadinha agora. As terminações dos verbos terminados em AR são o, as, a, amos, as e an, tá? Do mesmo modo que nós vimos com o verbo ser, se o verbo for regular, ele vai ter que ter algumas características, tá, ok? Por exemplo, o verbo cantar. O verbo cantar é um verbo regular. Ou o verbo amar também é um verbo regular. Então, eu vou pegar o verbo amar, que é bem pequenininho. Vamos botar aqui, ó. Amar. Eu vou conjugar um verbo, ele regular, para ficar mais fácil. Primeira coisa que eu faço, tá? Tiro a terminação de infinitivo, ok? O que sobrou ali, novamente, radical ou raiz. Então, se eu pegar esse radical ou essa raiz, tá? E acrescentar a terminação, eu tenho o meu verbo conjugado tranquilamente. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Am mais o, eu amo. Am mais as, tu amas. Am mais a, ele ou ela ama. Am mais amos, nós amamos. E por aí vai, ok? Então, provado que o verbo amar é um verbo regular e é tranquilo, é fácil de fazer, tá? Depois nós vamos voltar
melhor nessa questão de conjugação verbal e ver que é bem tranquilo, galera. Vamos pegar alguns verbos regulares, vamos dar uma olhadinha e ver se desmistificar esse negócio. Não tem bicho de 7 cabeças, ok? Bem, entendendo isso, vamos dar uma olhadinha agora no verbo estar. Opa, apaguei aqui que não era para ter apagado. Vamos lá. Bem, tá aqui umas terminações, ok? Bem, vou olhar agora para o verbo estar. Então, eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer se o verbo for regular, eu vou tirar a terminação de infinitivo. Então, aqui ó, cortei o AR. O que me sobrou, radical raiz, é este, é ST, ok? Bem, se o verbo for regular, ele vai ter que repetir esse radical ou essa raiz. Então, ó, eu posso ver que aqui tem, ó, este, 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 este e este. Opa, então o verbo estar então é regular, né? Não é isso? Claro que não. Bem, eu falei que tem duas partes o verbo. Tem o radical e tem a desinência, ou tem gente que chama de terminação, ok? Aqui, na primeira parte, no radical, o verbo estar é show de bola, ele é regular. Porém, lembra das 3 regrinhas, né, das 3 possibilidades para o verbo ser irregular? Se eu acrescentar uma letra, se eu retirar uma letra ou se eu trocar uma letra por outra, o verbo se torna irregular. Vamos dar uma olhada? Primeira pessoa, verbos terminados em AR. Qual é a terminação? Ó, dá uma olhadinha para cá, galera. Eu terminei no O, meu verbo? Não, a primeira pessoa está terminando em Y. Então, assim como no verbo ser, eu acrescentei uma letra que não tinha. E por esse acréscimo, o meu verbo se tornou irregular, ok? Vamos dar uma olhada no resto? Bem, eu tenho aqui, ó, terminação dos verbos terminados em AR. Na segunda pessoa, as. Tá batendo, tá? O acento não tem nada a ver não, tá, galera? Aqui na terceira pessoa, a. Tá batendo. Na primeira do plural, amos. Tá batendo. Na segunda do plural, as. Tá batendo. E na última, terceira do plural, an. Bateu. Beleza? Então, de novo, só por causa da inclusão dessa uma letra, desse Y, o verbo se tornou irregular. Tranquilo? Bem, seguindo aqui, nós temos um verbo, né? Eu peguei um verbo aleatório, né? Do charse, que é o verbo tomar banho, né? E por que eu peguei ele? Né? Vocês já repararam ali que eu coloquei de uma corzinha diferente? Normalmente, nossos verbos terminam em AR, ER ou IR, né? Característica de infinitivo. Porém, esse depois do AR, ele tem um SE. O que significa dizer isso aí? Significa dizer que ele é um pronome ele é um verbo, perdão, um verbo pronominal. E o verbo pronominal, que existe também em português, ele tem uma característica diferente. Quando eu vou conjugar o verbo, antes do verbo em si, vai entrar um pronome. E para cada pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós e eles, existe um pronome específico, ok? A mesma coisa vai vir para espanhol também. Então, toda vez que eu identificar esse SE aqui, quer dizer que o meu verbo é pronominal. Então, é imperativo, tá? É obrigatório que haja um pronome antes do verbo em si. Bem, o que vai mudar nisso? Vamos ver por parte. Vamos nos preocupar primeiro com o pronome, ok? Então, pronome que se refere à primeira pessoa do singular, yo, é o me. Português também, tá? Na segunda pessoa, é o te. Na terceira pessoa, ele e os te, é o se. Nosotros, nos. Vosotros, por favor, cuidado aqui, galera. A gente tem a mania de ir, né? Vai no trem, tá? Então vai na reta que está indo. Aí eu vou olhar aqui, ó. Nosotros, nos, vosotros, vos. Não. Vosotros, os. Cuidado com isso aqui, tá? Ellos, ellas, ustedes, se. Ok?
Pô, mas eu nunca vi isso num verbo em português. Claro que você viu, tá? Verbo pentear-se, por exemplo, né? O verbo é pentear-se. Eu me penteio. Olha o me, o pronome aí antes do verbo pentear. Tu te penteias, né? Verbo chamar-se. Eu me chamo, tu te chamas, ok? Qual o problema aqui? O problema, né, que a gente acaba ocultando, né, engolindo alguns pronomes, né? Principalmente pronomes pessoais do caso reto, né, que é em português do caso reto, que pronomes personais. Em português, né, no Brasil como um todo, a gente quase já não usa mais o tu. Se você for lá no sul, né, tem uma galera que ainda fala o tu, que usa o tu, mas Rio de Janeiro, São Paulo, esse eixo aqui é mais complicado, a gente já não encontra mais tanto. E aí, por isso, gera dificuldade quando você tem que conjugar um verbo no tu. Da mesma forma, o vós. Acho que, né, não vou dizer com certeza, e nem o Brasil como um todo, que lógico, eu vou errar, mas o vós, posso dizer para vocês que raríssimas pessoas falam vós, né? Em português, vós, seria em espanhol, vosotros. Então, por isso gera tanta dificuldade na hora que a gente fala de verbo. Porque se você não conhece aquilo ali, se você não tem aquilo ali como uma coisa natural da tua língua, você vai achar aquilo ali difícil, ok? Mas na verdade não é. É por falta de hábito do nosso uso, ok? Bem, depois que eu já vi, né, que eu guardei, então, eu tenho me pro eu, te pro tu, se para terceira pessoa, nos para nosotros, os para vosotros e o se para eles, ustedes. A primeira parte do verbo eu já matei, ok? Que é essa parte aqui. Agora eu vou me preocupar com a segunda parte, que é o verbo em si. Galera, o verbo em si é tranquilo. Lembra que nós fizemos com o verbo amar, né? Eu usei o verbo amar como exemplo, porque termina em AR também. É a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, o verbo duchar. Primeira coisa que eu faço quando eu vou conjugar um verbo regular, esse é o caso. Tiro a terminação AR, ER ou IR, né? Dependendo do verbo. Aqui está o meu radical, a minha raiz, e vou anexar, vou colocar ali as terminações que nós tínhamos colocado aqui. Do AR, no caso, é o, as, a, amos, as e an. Então, juntando meu radical e mais a terminação ou desinência, eu vou acabar de fazer esse verbo aqui. Então, eu já tenho na primeira pessoa o pronome me, tá? Vou juntar o radical aqui, mais a terminação da primeira pessoa, que é o O. Io me ducho. Tu te duchas. Ele, usted se ducha. Nosotros nos duchamos, vosotros os duchais, ellos, ellas, ustedes se ducham. Alguns verbos pronominais, eles são também, nós podemos dizer que são verbos que praticam e sofrem a ação ao mesmo tempo. Vamos explicar. Verbos que praticam e sofrem a ação ao mesmo tempo. Bem, quando eu peguei o verbo duchar-se, que é o verbo banhar-se, né, tomar banho, foi proposital. O verbo duchar-se é um desses verbos. Como assim eu pratico e sofro ação ao mesmo tempo? Bem, quando eu estou tomando banho, eu estou lavando e ao mesmo tempo sou lavado. Não entendeu? Vou dar um outro exemplo. Vamos voltar um pouco aqui, né? Tenho 20 anos, vamos voltar aqui aí uns 16 anos atrás, né? Quando eu tinha 3, 4 anos. Eu não tomava banho sozinho ainda, né? Precisava da minha mãe e do meu pai para poder me dar banho. Então, naquela época, eu só sofria a ação de ser banhado, tá ok? Então, me davam banho. Hoje, né, com 20 anos para completar 21, eu não preciso de mais ninguém para me dar banho. Então, agora eu já posso fazer isso sozinho. Então, no caso, eu me dou o banho e, ao mesmo tempo, recebo ação. Eu sou banhado, tá ok? Então, verbo que pratica ação e que sofre ao mesmo tempo, tá ok? Isso é só questão de conhecimento, tá ok? Só se de repente possa aparecer numa frase ou alguma coisa que fique meio mal entendido, você lembra disso aí, tá ok? Galera, a gente vai dar um tempo aqui, tá? No próximo bloco a gente volta. Valeu!